Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor, pode ler, senhor. Jornalista Marcelo Godoy, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. Eu que agradeço, Marcelo, e desejar aí um bom dia, tarde e noite para todo mundo que estiver nos assistindo. Maravilha. O festejado jornalista Godoy é premiado, tem prêmio Jabuti, tem prêmio internacional, tem reconhecimento de matérias, jornalista que é de jornal impresso, e hoje, quando a gente fala jornal impresso, ele já é online ao mesmo tempo, é tudo, né, ele é digital, é tudo ao mesmo tempo. Sim. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade de conversar com o jornalista Godoy, que eu admiro muito. É alegria minha, meu caro. Muito obrigado. Vamos dar início a essa nossa conversa. Conte de onde você vem, seus pais, onde você nasceu, sua família. Conte um pouco para nós. Bom, eu venho do interior de São Paulo, de Rio Claro. Praticamente, vamos dizer assim, todos os meus familiares são ali daquela região, né? Todos ali, pelo menos fixados ali desde o século XIX, vamos dizer assim, né? Uma mescla, vamos dizer, de ascendência italiana com uma ascendência espanhola, e inclusive gente vamos dizer assim, por parte de mãe, um pessoal do PRP, do antigo Partido Republicano Paulista, né? Republicanos lá de 1870, 1880, 90, etc. E, por parte de pai, a maior parte, quase que a maioria, colonos italianos, né, que vieram para o interior do estado. Lembra muito a minha família, que também veio, por parte de mãe, veio da Itália e realmente foi para o interior de São Paulo também, muito próximo à cidade em que os seus ascendentes vieram, né? E você nasceu em Rio Claro, estudou em Rio Claro, se criou em Rio Claro? Não, eu saí muito cedo de Rio Claro, né? Minha mãe é professora de geografia da rede pública estadual, e ela passou no concurso e foi dar aula em Jundiaí, né? Aqui próximo de São Paulo. E aí a família toda foi para lá, porque, em suma, meu pai é químico e trabalhava aqui em São Paulo, então ficou até mais próximo, tudo ali mais próximo, né, vamos dizer assim. E aí, minha adolescência foi em Jundiaí, e posteriormente vim aqui para São Paulo para a faculdade, estudar, começar a trabalhar, em suma, levar essa vida doida que o jornalismo nos faz viver, né? É verdade. Mas nos conte, que agora eu fiquei curioso. Mãe professora, pai químico, de onde veio o jornalismo? Eu nunca soube direito. Eu acho que foi mais pelo gosto pela leitura. Tá? Eu vou pensar assim, minha mãe ensinava jornais, vários, né? Então, convivi muito com publicações em casa desde muito cedo, e era, vamos dizer assim, da mesma forma, acho que você tem muito quando você é criança, né? Há um papel muito forte do exemplo, né? Do exemplo paterno, do exemplo materno, e acho que a imagem, né, da minha mãe estudando, do meu pai folheando jornal, etc., tudo isso, de alguma forma, foi me conduzindo um pouco para esse mundo, né? Mas acredito muito mais em função disso, principalmente em relação à família da minha mãe, que é uma família que, vamos dizer assim, traz um peso um pouco forte. Você tem uma família de professores, né? Então, minhas tias professoras, minha avó professora, minha mãe professora. Então, acho que tudo isso cria um ambiente propício, né,
o interesse, para a leitura, etc. No meu caso, aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, não funcionou. Mas essas características que você falou que te atraíram para o jornalismo, elas também atraem para outras profissões. Existiu alguma Sim. inspiração? Existiu alguma inspiração? Teve algum motivo específico, você se lembra? E você, já também aproveitando, e você, quando você cursou jornalismo. Sim. Quando você cursou a faculdade de jornalismo, você já se encontrou logo de início? Era isso que você queria fazer? Sim. Eu tinha dois, vamos dizer assim, eu tinha dois grandes interesses na minha vida escolar, primeiro e segundo grau, né? Vamos dizer assim, até o ensino médio, né? Que eram geografia e história, eram duas coisas que sempre me apaixonaram. Minha mãe é professora de geografia, né? Eu tenho uma tia professora de história, minha avó era professora de estudos sociais, antiga disciplina, né? Então, sempre foram temas muito próximos, né, para mim. E a presença de uma certa, vamos dizer assim, a política também não era uma coisa muito distante da minha família, porque, em suma, meu bisavô foi prefeito de Rio Claro, nomeado pelo Armando Salles de Oliveira, né, nos anos 30, né? Meu tataravô foi também prefeito de Rio Claro, do PRP, né? Então, a política tinha um pouco, vamos dizer assim, tinha lugar, né, dentro da família, né? Apesar disso tudo, né, veja só o que né? Minha avó vinha dessa família do PRP, mas, apesar disso, se casou com um getulista, né, que era meu avô, né? Então, apesar da política ser forte, ela nunca levou, pelo menos dentro da família, vamos dizer assim, a uma polarização que levasse a rupturas, né, dentro dela. Sempre foi uma presença forte, mas não leve, mais leve, né? Ou seja, sem cores dramáticas, vamos dizer assim, né, que as disputas políticas muitas vezes assumem, né, e assumiram na história desse país. Eu acho que era mais isso, eu acho que era mais esse ambiente familiar e depois o interesse por história. E eu acho que o interesse por história acaba, de certa forma, né, derivando um pouco para o tempo presente, né, para aquilo que é o objeto do jornalismo, né, e aí acho que acabou, vamos dizer assim, eu acabei traindo um pouco essa genealogia de professores para buscar uma outra profissão, né? Talvez tenha sido a forma de eu buscar um caminho próprio, eu penso, pelo menos assim. E quando você começou o curso de jornalismo, você já iniciou também estágio? Como é que foi a tua graduação? Você já se iniciou ou não? Fez só a faculdade? Eu comecei, eu comecei já durante a faculdade mesmo, comecei com 17 anos, né, a fazer a faculdade, e logo, acho que não foi quando, foi, deixa eu ver, 17, 18, 19, 18 para 19 anos eu já estava fazendo os primeiros estágios, né? Então, fui rádio escuta, fui redator em rádio, depois, pouco depois já comecei a freelar, né, a fazer freelas, e rapidamente eu já estava trabalhando na Folha da Tarde, antes mesmo de me formar, eu estava deixa eu ver, terceiro ano da faculdade, eu já estava trabalhando na Folha da Tarde. Em que seção? Eu trabalhava em cidades, né? Eu comecei trabalhando em cidades, né? Fiquei alguns meses trabalhando em cidades, depois tive uma passagem rápida pela seção de política, eu fiquei durante um tempo cobrindo a Assembleia Legislativa, né? E posteriormente então voltei para cidades. Agora eu entendi por que você se especializou aí em polícia militar, segurança pública.
Sim, Isso, muito em função de cidades. veio dessa tua experiência ainda como estagiário, ainda como estudante, melhor dizendo, não é? Você vê como vem a calhar, né? Quando a gente soube que ia ter essa conversa contigo, a gente ia ter esse programa, a produção disse, olha, você tem que sair do local onde você faz, na sala, no estúdio, lá em São Paulo, e tem que ir conversar com ele em algum lugar aonde diga respeito exatamente ao que você acabou de falar, que é a tua área de estudo, né? Por isso eu vou te mostrar agora uma imagem para você ver aonde é que você veio parar junto comigo para essa nossa entrevista. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Olha onde eu estou. Então é assim, nós vamos falar, não é? Está vendo ou não? Está conseguindo ver? Nós vamos falar muito sobre o que acontece aqui, não é mesmo? Sim. E muito do que das consequências e das relações advindas deste lugar que eu adoro, que frequento desde criança, que é Brasília, mas sobre um momento em que tem tudo a ver, muito a ver, contigo, né? Com o que você realmente é tua área de estudo, né? Tua área de dedicação profissional. Qual foi a tua primeira matéria na área? Qual foi? Você diz em relação Formado. a temática dos... Formado sobre essa temática que você fez a vida. Você lembra da tua primeira? Ou pelo menos a mais importante, logo de início da sua carreira? Olha, no começo da minha carreira, eu acho que a cobertura mais importante que eu participei foi de um fato marcante aqui para a segurança pública de São Paulo, que foi o chamado Massacre da Casa de Detenção, né, em 1992. Tá? 2 de outubro de 1992. Eu estava ali no meio da tarde, chega uma informação que havia uma grande rebelião na antiga Casa de Detenção aqui de São Paulo, para quem conheceu, o maior presídio da América Latina, 7.000 presos, 9 pavilhões. Carandiru. O famoso Carandiru, né? Como as pessoas chamavam, o barril de pólvora, né? Que a qualquer momento podia explodir, né? E naquele dia uma parte dele explodiu e a tropa de choque foi para lá. E em pouco tempo aconteceu aquilo que já é história, que todos sabem, conhecem, né? Os policiais entraram, mataram 111 presos, sem que, vamos dizer assim, sem que, segundo a perícia, tivesse havido reação desses detentos, né? A perícia é muito clara em relação a isso, né? E, em suma, de tal forma que aquilo se transformou num grande escândalo da segurança pública, derrubando a cúpula da tropa de choque de São Paulo, o secretário da Segurança, então o secretário da Segurança também foi afastado, e naquele dia eu estava ali em frente à casa de detenção, quando um policial começa a conversar com ele. De repente chega a pastoral carcerária, padres, etc., e a imprensa inteira vai em direção aos integrantes da pastoral carcerária, porque a pastoral tinha sempre muita informação de dentro dos cárceres, faziam o seu trabalho assistencial, etc., e as pessoas estavam muito às cegas naquele momento, não se sabia o que havia acontecido de fato, né? Quais as consequências daquela ação da polícia, né? É preciso recordar que esse número de 111 só surge quase 24 horas depois, né? E naquele momento toda a imprensa foi lá, pensei assim, bom, já tem um colega meu ali falando ali, escutando tudo o que está se passando, vou ficar aqui, e fiquei, né? E conversando com um policial militar ali, que era um policial que trabalhava na muralha da casa de detenção, dali a pouco ele vira para mim e fala assim, se me interessava algumas fotos que ele havia feito lá dentro. Eu falei assim, ótimo, claro que me interessa. Na época, não existia telefone celular, deixei meu telefone com ele, telefone de casa, né? Pensei, talvez
uma foto para se fazer um texto legenda, né, para publicar sobre isso, não se tinha dimensão ainda do que havia acontecido, né? Não sabia nem que tipo de imagem ele teria lá de dentro, né? Tive essa conversa, a primeira conversa com ele, daí, naquele dia, era uma sexta-feira, fiquei até umas 3, 4 horas da manhã em frente ao presídio, quando começam a surgir, então, as primeiras informações de que a coisa tinha sido pavorosa, né? Falava-se, então, naquele momento, em 80 mortos, né? E naquele sábado, era sábado de eleição, e o governo só anunciou 111 mortos depois que as urnas se fecharam às 5 da tarde, né? O policial me ligou, no dia seguinte eu encontrei, no domingo, revelamos as fotos, ainda eram fotos, filme, o rolo, né? Não é como hoje, né? As pessoas acham que era simplesmente pegar um telefone celular e você vê a foto que o sujeito fez e ele vai mostrando para você. De forma alguma. Naquela época, você tinha que ir em um laboratório, fazer a revelação, câmera escura, etc., né? A coisa não era tão simples assim. E aí foi um grande choque, né? Porque aquelas imagens eram imagens terríveis, presos nus, com claros sinais de execução, tiros pelas costas, né? Buracos de entrada de disparo pelas costas, peritos para os quais a gente mostrou essas imagens, puderam constatar isso, né? Que aquilo eram buracos de entrada, né? E não de saída de disparos. Presos nus, o que significava que há uma prática num presídio, né, que quando há uma rebelião e a polícia chega, a primeira coisa que o preso sabe que ele vai ter de fazer, ele vai se despir, que é porque vai ser revistado, né? E então, se ele estava nu, é porque a disposição dele não era provavelmente de conflito, mas de se entregar, né? Para que se fosse então revistado pelos policiais. Havia fotos de presos carregando os corpos, né? Sendo obrigados pelos policiais a carregar os corpos, né? E então era toda uma cenas terríveis, né? E essas fotos acabaram acabaram se tornando provas, né, dentro do processo, né? E, em suma, foi, vamos dizer assim, acho que o meu primeiro grande trabalho, vamos dizer assim, numa situação Quantos anos dessa. atrás? Então, agora são 29 anos, né? Já, e Por que eu ano que perguntei? vem. Perguntei porque você deu descrição de a forma como os presos se encontravam, as fotos, e você disse, isso tudo foi para o processo, para dizer que após 30 anos não existe condenação. Não existe, o processo ainda não foi concluído, né? Não transitou em julgado. 30 anos. Condenação até houve, Marcelo, até houve. O Tribunal do Júri condenou todos os policiais em 5 julgamentos. Né? Condenou em 5 julgamentos. Eu digo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, absolveu. Definitiva não. Não. Sim, definitiva não. Foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis dizer. Sim, o Tribunal de Justiça absolveu. E depois, agora, recentemente, faz 2 semanas, 3 semanas, o STJ acabou revertendo essa decisão do Tribunal de Justiça, anulando a decisão do Tribunal de Justiça que mandava os policiais a novo júri, né, mantendo a decisão dos jurados. Eu acompanhei os júris, né, aquilo que os desembargadores de São Paulo acharam que os jurados fizeram, não me parece que seja, vamos dizer assim, a realidade dos fatos, de quem acompanhou o julgamento, de quem pôde, inclusive, conversar com um ou outro jurado depois. Nenhum dos jurados votou errado, achou que estava votando em uma coisa e fez outra. Não houve isso, né? E o júri, né, tem a sua autonomia para decidir os processos dos dolosos contra a vida. Então, suma, não... Exato, mas eu só quis fazer o registro de que não há, até hoje, nenhuma condenação definitiva depois de 30 anos. Né? Perfeito. Tem algo de muito errado nisso. Né? Tem algo de muito errado nisso. E isso precisa ser debatido
com mais afinco, com mais profundidade, exatamente buscando a solução de situações como essa, né? E depois deste teu primeiro caso, parece que você, então, segue com esse tema e a tua vida, né? Sim, sim. Assim, isso Depois do Carandiru. acabei me especializando, né, nessa área. E ali, por volta ali dos anos 2000, né, um pouco aquela minha paixão anterior, né, a paixão da pesquisa histórica, né, além do jornalismo, né, começou a voltar, vamos dizer assim, a me despertar o desejo vamos dizer assim, como que eu posso dizer, de abrir essa porta, né? Uma porta que muitas vezes o dia a dia da nossa profissão, né, nos impede de abrir, né? A porta da pesquisa histórica, né? E aí eu imediato pensei, bom, seria interessante, né, buscar, pensei num projeto de mestrado em história, alguma coisa assim, e logo na minha cabeça me veio o seguinte, bom, mas, cara, eu tenho, além de ter de pagar as contas, eu tenho uma profissão que é tão, de tal forma, te envolve no seu dia a dia, que vai ser difícil você conseguir se dedicar para um mestrado como ele deveria, como eu pensava que eu deveria me dedicar, tendo esse dia a dia tão estafante que o jornalismo, né, nos impõe, né? Daí o que eu imaginei, bom, então vou fazer o seguinte, meu plano, né? Meu plano era, vou fazer toda a pesquisa de campo, né? Vou reunir todo o material antes, né? Depois eu faço o projeto, né? Cumpro os créditos, mas já estou com toda a pesquisa adiantada, né? E daí eu pensei o quê? Pensei o seguinte, bom, eu tinha uma certa curiosidade, eu tinha uma ideia, uma vaga ideia, que era a seguinte, já se estudou, achava eu, né? Que já se havia estudado bastante, já havia sido bastante estudado, tanto a participação do Exército quanto da Polícia Civil durante o regime militar, dentro dos aparelhos de repressão criados pelo regime. E eu achava que um terceiro ator nessa história, que é a Polícia Militar, não havia sido profundamente estudado, né? Então, comecei a me dedicar a isso. Comecei primeiro a pensar, eu inverti a ordem, vamos dizer assim, né? E comecei a procurar primeiro as fontes orais, né? Ou seja, coronéis, policiais militares que estiveram à frente de cargos importantes da Polícia Militar de São Paulo nos anos 60, 70 e 80, né? E aí, no meio dessa pesquisa sobre a Polícia Militar, o papel da Polícia Militar dentro e as transformações pelas quais ela havia passado, né? Nesse período, surge para mim, começam a aparecer os policiais militares que haviam trabalhado no destacamento de operações de informações, o DOI, né, do Segundo Exército, né? Ficou mais conhecido como DOI-CODE, né, pela a sigla do órgão, né, e aí, então, quase que eu diria, nasceu uma nova pesquisa, né? Nasceu uma nova avenida, né? Que eu acabei percorrendo, e ao percorrer essa avenida, me aprofundei bastante no estudo de como aquela estrutura foi montada, como ela funcionou, o que estava por trás dela, e assim por diante. Agora, com essa tua revelação, desse teu início, né, para você focar no tema que você fez dele o seu estudo e o seu trabalho profissional, nós temos a pergunta de um querido amigo em comum, que é o Bruno Paes Manso. Olá, pessoal. Oi, Marcelo. Prazer fazer uma pergunta para você sobre um livro que eu adoro, que é A Casa da Vovó, e onde você, entre outras histórias, contou sobre a formação ideológica do Exército Brasileiro durante a ditadura militar, sua influência
da ideologia formada pelo exército francês, né? E é um pouco por aí que eu queria fazer minha pergunta, né? Hoje você remonta um pouco a história da formação ideológica desse grupo que toma o poder durante 64 e hoje parte dele está no poder, né? Uma geração dos anos 70 que hoje assumiu o poder na presidência da República. Então minha pergunta é essa: qual é a influência que essa ideologia que formou os grupos durante a luta contra a guerrilha tem nos chefes hoje que mandam na atual presidência da República, né? Como é que você faz a ligação entre esses dois tempos, entre 60 e os dias de hoje, essa formação ideológica? Abraço, é isso. Gostei Bom, muito da pergunta. Vamos lá. sim. Bom, Bruno, antes de tudo, um grande abraço, você é um grande amigo e uma pessoa formidável. Eu gostei muito, muito mesmo do seu livro sobre as milícias e o papel delas no Rio de Janeiro, que você lançou recentemente. Agora, em relação à sua pergunta, existe sim essa relação, tá, Bruno? A gente pode fazer uma espécie de genealogia desse pensamento, tá, que está por trás daquilo que é hoje a ideologia que move parte desses militares que abraçaram o bolsonarismo, que eu chamaria essa guerra cultural que eles pensam promover dentro da sociedade, e essa luta contra aquilo que eles chamam de marxismo cultural, tá? Isso tem a sua origem ali nos anos 60. Ali nos anos 60, 50, dentro do Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro, e como todo militar no mundo inteiro, não quer combater a guerra do passado, né? Ninguém quer. Olhavam para a Segunda Guerra Mundial, para a guerra convencional, e viam a bomba atômica e achavam a bomba atômica uma coisa inalcançável para os militares brasileiros. Então, qual a guerra que deveria ser a guerra que esses militares deveriam combater ali nos anos 60? Era a guerra revolucionária, né? Ou seja, é aí que eles vão buscar na doutrina da guerra revolucionária francesa. Vale lembrar que, na época, os franceses haviam perdido a guerra do Vietnã, vamos dizer assim, a primeira guerra do Vietnã, em 1954, quando são obrigados a conceder a independência para o país é dividido em dois, a guerrilha do Vietnã, né, de inspiração comunista, liderada pelo Nguyen Von Giap, e pelo Ho Chi Minh, acaba derrotando os franceses na Batalha de Dien Bien Phu, né, conhecido por todos, e logo em seguida os franceses se deparam com uma outra guerra de libertação nacional, que é a Guerra da Argélia, né? E durante a Guerra da Argélia, estudando como se organizavam esses movimentos de libertação popular, e muitos deles com inspiração marxista, né, inspiração maoísta, inspiração, vamos dizer assim, que por trás deles havia a ideia de um partido muito centrado naquilo que o Lenin escreveu sobre a organização partidária no livro Que Fazer, né? Os franceses, então, resolveram inverter vamos dizer assim, a teoria da guerra revolucionária para fazer essa espécie de teoria da contra-insurgência, né? E aplicaram isso primeiro na Argélia, com as consequências também que todos nós sabemos, né? Só ali entre 56 e 57 foram 5.000 desaparecidos na região de Argel, pessoas que foram sequestradas ou presas e mortas pelo exército francês, né? Esse modelo, de certa forma, foi exportado para a América Latina. Ele foi usado de forma mais extensa na Argentina. Aqui no Brasil, alguns militares dessa área da chamada comunidade de segurança defendiam a sua adoção da forma, vamos dizer assim, mais extensa, mas isso conflitava, de certa forma, com algumas das tradições políticas, né, que existiam aqui no Brasil,
E não é à toa que no Brasil nós não tivemos um ditador como Pinochet, nós tivemos generais com mandato, né, fixo de 4 anos, generais que tiravam a sua farda para exercer a presidência da República, como se quisessem afirmar, né, a precedência do poder civil sobre o poder militar, né, mesmo que isso significasse que esse poder civil fosse ocupado por um general, né? O que tornava mais fácil você entender que tem um general mandando e aí é uma cadeia hierárquica para baixo, né? Bom, essa estratégia militar para lidar com a oposição, armada ou não, porque a gente precisa dizer também que isso não foi só contra a guerrilha, né? O PCB, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, sempre foi contra a luta armada, mas também foi alvo, né, dessa estrutura de repressão do regime, contando só no seu comitê central com uma dezena de desaparecidos políticos. Essa inspiração francesa, portanto, que se pensava que a guerra não era apenas feita com o disparo da arma de fogo, com o disparo do canhão, do fuzil, mas também com o pensamento, mas também com o panfleto, né? Onde um jornal era uma arma de guerra, assim como as ideias, assim como no passado a bala, né? o revólver e assim por diante, o tanque de guerra. Essa doutrina que confundia, vamos dizer assim, aquela velha ideia, né, de que a política, que a guerra é a continuação da política por outros meios, invertendo isso, transformando a política numa continuação da guerra, na verdade, né, por outros meios, que trazia a guerra, né, para a política, né, com as consequências que a gente pode imaginar, né, para aqueles que são não mais adversários políticos, mas inimigos, né, em uma guerra, né? Essa doutrina se ajustava, vamos dizer assim, aquele ambiente internacional de uma guerra fria, que era quase que uma guerra civil internacional, né? Ela se ajustava a um momento em que também forças da esquerda pensavam em chegar ao poder por meio da guerra de guerrilhas, né? Inspirado em Fidel Castro, no exemplo cubano, né? Mas, com o tempo, a esquerda foi revendo isso, e a esquerda abandona aquelas teorias da guerra, da insurreição, né, de certa forma, e começa a apostar no que era conhecido dentro da esquerda, no chamado trabalho de massas, na aposta na redemocratização do país, na reorganização partidária, e por aí vai. Os militares, evidentemente, naquele momento, esses militares adeptos dessa doutrina mais dura, né, de repressão à oposição, ficaram um pouco órfãos, porque era como se eles estivessem jogando futebol e o adversário, a partir daquele momento, tivesse decidido jogar basquete, né? Então, eles ficaram um pouco perdidos, olharam para aquilo, o que está acontecendo, só que como eles ainda entendiam e entendem a política como guerra, né, eles começaram a imaginar o seguinte: bom, então o nosso adversário mudou de armas, nosso adversário agora faz guerra cultural. E são justamente aqueles militares dos anos que se formaram ali nos anos 70, durante esse período de transição, jovens oficiais, como o general Augusto Heleno, né, e que posteriormente vão trabalhar, alguns deles, né, muitos vão trabalhar na área de informações do Exército Brasileiro, o general Sérgio de Avelar Coutinho, por exemplo, que chefiou o Centro de Informações do Exército no final dos anos 80, acabou se transformando no grande ideólogo da guerra cultural, fazendo essa transição entre guerra revolucionária e guerra cultural, e que vai influenciar toda uma geração de militares que vão se transformar naquilo que eu chamaria hoje em dia de guerreiros ideológicos, os guerreiros ideológicos do bolsonarismo, tá? Então, existe, sim, uma mudança da forma deles imaginarem que eles estão executando essa guerra, vamos dizer assim, né? E há uma linhagem, né? A gente pode colocar ali uma linha, né? Que torna esses guerreiros ideológicos de hoje herdeiros
daqueles guerreiros da guerra, da contra-insurreição, da guerra revolucionária do passado. Qual é a relação entre os militares e a polícia militar? Ela é muito estreita? Ela é próxima? Ela é conflituosa? Qual é a relação do Exército com a polícia militar? Olha, alguns pesquisadores, eu gosto de uma ideia de uma pesquisadora chamada Ana Penido, daqui da Unesp de São Paulo, que faz um pouco que trabalha um pouco com essa ideia dessa relação, de como ela se dá, né? Os policiais militares, eles sempre foram, do ponto de vista da atuação na política, sempre foram muito mais eficientes e sempre tiveram um público maior, né? Eles sempre conseguiram, durante todo esse período da Nova República, ter uma representação política maior e mais efetiva, tanto no Congresso como nas assembleias estaduais, né? Algo que, de certa forma, é até invejado, né, por alguns setores das Forças Armadas. Então, os policiais militares, de muito tempo, esses policiais militares, esses representantes parlamentares, muitas vezes foram as pessoas por meio dos quais os seus colegas do Exército buscavam ter pontos de apoio dentro do parlamento. Representatividade. Não é só Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, que levavam essas pautas corporativas das Forças Armadas para dentro do Congresso, né? Verdade. Olha, eu lembrando do Carandiru, o Carandiru elegeu o Coronel Ubiratã. Coronel Ubiratã, que é um coronel da Polícia Militar de São Paulo, que era o chefe da operação do Carandiru na época, e que saiu candidato, o seu número era 111. Exatamente. Isso é muito bem lembrado, muito bem lembrado, de fato. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando isso que nós estamos conversando. Os militares sempre almejaram o poder político? E eu pergunto, os militares, no caso, como você muito bem explicou agora, pela representatividade dos policiais militares, o Exército, através deles, eles sempre almejaram o poder político? A gente teria que pensar no papel dos militares na República, né? Se a gente pensar que a República nasceu de um golpe militar e ela com conspiradores civis também, evidentemente, e que os dois primeiros presidentes da nossa República foram militares, né, Deodoro e Floriano, né? O papel dos militares na República é gigantesco na República Brasileira. Ele vai, durante a República Velha, durante os primeiros anos da República Velha, ele fica ele não é tão, vamos dizer assim, tão agudo, né? Ele se torna agudo na crise da República Velha, né? Com as ideias salvacionistas, né? Com a ideia de moralização da política, né? De combate à oligarquia, né? De modernização do Estado, né? De uma modernização autoritária, né? Esse projeto se une com um projeto, né, dos positivistas lá do Rio Grande do Sul, Getúlio entre eles, né? E que levam a toda a reforma que o Brasil conhece nos anos 30, né? E que tem como parceiros fundamentais Dutra e Góes Monteiro. Góes Monteiro, a gente não pode se esquecer que Góes Monteiro, General Góes Monteiro, é a pessoa que pensa, né, e formula, né, a ideia central de como a política deveria ser vista pelos militares a partir de então e durante toda a República, que não a política no Exército, mas a política do Exército, né? Ou seja, o Exército, na época, tinha um projeto de nação. Se você pensar que esse exército olhava para o exterior e pensava na questão da soberania, que ela não seria possível de ser exercida sem que o país fosse capaz de fabricar as suas armas, né? Fabricar navio e fabricar canhão, para isso você precisa de aço, né? Para isso você precisa de siderurgia, né?
Então, toda essa ideia de desenvolver a economia nacional, né, muito cara aos nossos militares nos anos 30, 40, 50, passa por uma ideia de que sem isso o país não jamais seria capaz de defender a sua soberania, né? Ou seja, a ideia de defesa nacional ela está muito vinculada à ideia também do desenvolvimento da indústria nacional, né? Que interessante E, isso. e esse é o papel, se você for pensar, o CNPq militar, né, o papel dos militares na criação do CNPq, na criação da Petrobras, na criação da Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, na criação do Serviço de Proteção ao Índio, Marechal Rondon, na criação da indústria aeronáutica, na Embraer, ou seja, é gigantesco. Você não pensa o Brasil Incrível, moderno sem os militares. É incrível. impossível. E esse projeto é um projeto que alguns poderiam pensar que é um projeto que se exauriu nos anos 70, com o regime militar, né, onde o poder já não foi mais exercido por meio de uma liderança civil, mas diretamente pelos militares, mas que, ao mesmo tempo, serviu, né, esse regime militar, né, serviu para também resolver os conflitos, ou pensava-se que havia servido, o Oliveiros Ferreira fala muito nisso, né, havia servido para resolver os conflitos entre a burocracia militar, os interesses corporativos e o poder civil, né, enquadrando a indisciplina, né, aquele período de rebeldia que se abre ali nos anos 20 e vai até os anos 70, né, de quebra da hierarquia, de contestação dentro dos quartéis, né, e que o regime militar teria servido para acabar com a anarquia militar, que e também fez parte da nossa república. De certa forma, ao mesmo tempo que se esgota aquele modelo de desenvolvimento militar e que os militares, essa anarquia militar, de certa forma, é enquadrada pelas reformas feitas pelo Castelo, a gente tem um pouco a ideia de como se chegou àquela exaustão do regime militar e a transição dele para a nova república. O que não se esperava desde então, né, e esse era um cálculo que ninguém tinha muito, né, era como é que os militares poderiam, ou se ninguém esperava que os militares pudessem voltar à política como eles voltaram agora com o governo Bolsonaro. Nós vamos falar disso. Pode Essa é a concluir, por favor. grande, acho que essa é a grande, vamos dizer assim, foi a grande novidade, vamos dizer assim, que a crise da Nova República trouxe, né? E acho que talvez isso tenha acontecido porque, imagine bem, Marcelo, nós temos uma república em que, até o regime militar acabar, nós não tínhamos passado nenhum grande período sem uma rebelião militar, sem um grande evento que pudesse ser caracterizado como uma sublevação, como um motim, como algo relacionado ao que comumente se chama de anarquia militar, né? Nós tivemos 22, tivemos 24, tivemos revoltas em 26, tivemos depois 30, 32, 35, 30, 38, menos, mas também tivemos 45. A gente teve momentos, crises militares que foram se sucedendo, 50, Jacareacanga, as revoltas durante o governo Juscelino, 64. Dentro de 64, a gente teve ainda mais o AI-5, a gente teve a oposição de direita, que acabou sendo também cortada pelo AI-5, manifestações como a Centelha Nativista dentro da Brigada Paraquedista no Rio, ou seja, as pressões, a crise do Costa e Silva, da sucessão do Castelo, depois a crise com Geisel. Você pensar, é uma enormidade de crises militares que vão se sucedendo até que chega a Nova República e a gente conhece o maior período da história do país, recente, desde que foi proclamada a República, sem que houvesse nenhum tipo de sublevação, nenhum tipo de grande problema nos quartéis, né? Então, a gente parecia que isso era algo do passado, né? E como é que isso a gente... Tem uma coisa interessante
que o Oliveiros fala num livro dele, que é o Elos Partidos, que ele diz que o Exército, as Forças Armadas, sempre foram procurados pelos civis quando os civis queriam resolver os seus problemas e não sabiam como. Você muito bem colocou que os policiais militares iam para a política e representavam não só os policiais militares, como também o Exército, as Forças Armadas. Uhum. Né? Mas há uma figura, que você acaba de mencionar, que faz o inverso. Ele está no Exército ele não pode ser representante dessa força de segurança pública, e aí vamos colocar todas as forças, né? Forças Armadas, policiais militares. Ele sai do Exército, seja lá qual razão for, não foi para ser candidato, mas foi por outra razão, mas ele se candidata e tem inúmeros mandatos representando o Exército como representante, em tese, direto, porque ele sai do Exército, mas ele não representa o Exército, não representa o comando, vamos dizer assim, mas representa muitos policiais militares, que não só tem naquele ex-soldado, né, o capitão, que é o representante no parlamento. Né? No parlamento. Essa relação dos presidentes com os militares, e você coloca de uma forma muito interessante que quando eles não conseguem resolver determinadas situações ou têm dúvidas, eles vão buscar o diálogo com os militares. Isso, nos governos pós-ditadura militar, na redemocratização, fica sempre uma tensão. E eu me recordo muito bem, porque participei como ouvinte na redemocratização, dos diálogos que existiam entre os homens públicos daquela época, que coordenavam a campanha e o programa de governo do Tancredo. Sempre havia um receio dos militares não apoiarem a redemocratização, deles tomarem alguma iniciativa. Sempre existia uma preocupação com relação a isso. Isso foi vencido, veio Sarney, veio Collor, veio Itamar, Fernando Henrique, Lula, Temer, Dilma. E os militares conviveram com esses governos de uma forma positiva, de uma forma, vamos dizer assim, constitucional. Eles ficaram resguardados como a Constituição os coloca no lugar deles, não é? Onde coloca a política também no lugar dela. Aonde que isso começa a ter algum tipo de problema? É quando o Lula inicia a Comissão da Verdade, por exemplo, e há um conflito direto. Qual é esse momento de maior tensão depois da redemocratização entre os governos democráticos e os militares? Boa questão. Se a gente for pensar um pouquinho, o último grande líder militar foi justamente o general Leônidas Pires Gonçalves, que foi, até então, que era ministro do Exército do Sarney, né? E que seria o ministro do Exército de Tancredo, né? O Leônidas permanece ali todo o mandato do Sarney, os 5 anos, como ministro do Exército, mas o Exército, depois disso, as Forças Armadas, eu diria, nunca mais tiveram uma liderança tão destacada e tão forte quanto a do Leônidas. E ele foi, eu acho que o grande fiador, né, desse momento de transição e da volta aos quartéis, né? Essa volta aos quartéis, depois, a gente precisa se lembrar que logo depois vem o governo de Fernando Collor. E o governo de Fernando Collor, que termina de uma forma abrupta com o impeachment, né, acaba, durante esse governo, essa comunidade da área de informações de segurança, que eu havia comentado antes, sofre um grande impacto, que é o fim do SNI, né, que o Collor assume e acaba com o SNI. Né?
Ou seja, tudo vai caminhando, né? Isso é um governo de centro-direita, o Collor, né? Não foi um governo de esquerda que tomou essa medida, tudo vai caminhando para que os militares deixem de ter uma atuação política e passem a se dedicar às questões mais profissionais. É esse processo que a gente assistiu com o governo Fernando Henrique, que continua com essa transição, com a aprovação da criação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, com a declaração de que essas pessoas, aqueles que estavam desaparecidos, o Estado reconhecia que eles estavam mortos e que pagaria indenização às suas famílias, aos seus familiares, e também aqueles que foram prejudicados, perseguidos durante a ditadura. Ou seja, tudo isso, essa comissão é montada com a participação de um general, com participação de advogados, de representantes dos familiares, diversos processos de anistia são julgados, esse processo vai sendo, segue durante o governo Lula, né, depois do governo Fernando Henrique, e aí, no final do governo Lula, começo do governo Dilma, a criação da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, de fato, é um marco que não foi bem digerido pelos militares. Não foi bem digerido porque eles defendiam a tese que essa comissão deveria investigar as ações tanto da oposição armada quanto dos governos militares, né? A oposição, as pessoas que foram contrários a essa ideia, né, diziam o seguinte: bom, mas o que a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, a Ação Libertadora Nacional, a ALN do Marighella, o que essas pessoas fizeram já foi investigado pelos militares no passado. A maior parte dessas pessoas foi presa, quem não foi preso foi exilado, muitos sofreram torturas, outros foram assassinados. Então, isso já se sabe, né? O que não se sabe é em relação aos militares. Esse era o argumento do outro lado, né? Os militares nunca engoliram isso. E aí junta, eu acho, que é também uma memória, né? Que boa parte dos nossos militares, se você for perguntar principalmente para os generais, né? Eu diria boa parte, talvez quase que a totalidade, né? Se você for perguntar como eles se veem politicamente, eles vão dizer claramente: eu sou um homem de direita. Quanto muito você vai encontrar alguém dizendo que se acha de centro-direita ou de centro, raros. A imensa maioria vai dizer que o coração dele fica do lado direito do peito. Posso lhe contar uma história, que é uma história de um coronel chamado Jabas Passarinho, né? Jabas Passarinho, ministro, né, ministro da Educação, esteve dentro dos governos militares, uma das pessoas que está ali na reunião do AI-5, né? Os Jabas, em 73, começam, 72, 73, se não me engano, começam as articulações para a sucessão de Médici, do general Médici. E alguém se lembra do nome do Jabas Passarinho, né? E o Jabas contava isso, que quando o nome dele surgiu, ele dizia com muita propriedade, ele dizia o seguinte, que o general Orlando Geisel, que na época era ministro do Exército, irmão do presidente Ernesto Geisel, né, teria dito que jamais prestaria continência para um coronel. Ou seja, vetando o nome do Jabas como candidato, como possível sucessor de Médici, pelo fato de ser um coronel. E ele dizia que esse era um problema para ele muito grave, o Jabas, porque ele não esqueciam que ele era coronel, nem dentro do Exército e nem fora. A oposição também o tratava como coronel, né? E como é que as Forças Armadas veem essa proximidade ou essa imputação de que o presidente Bolsonaro tem uma proximidade muito grande com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em especial a milícia? Existe essa acusação perante o Bolsonaro. Como é que as Forças Armadas enxergam isso? Olha, até onde eu sei, ou até onde o
conversei com vários militares que estiveram ali, por exemplo, na intervenção federal ali no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, né, em 2018, né? E não é claro para essas pessoas, né, essa ligação, essa suspeita, né, não veem isso como algo concreto, né, de ligação do Bolsonaro, da sua família, com milicianos, né, além daquilo que já é conhecido pela imprensa, né, as homenagens prestadas ao capitão Adriano, posteriormente morto quando fugia da polícia lá na Bahia, Queiroz. Sim, Queiroz, seguranças que tinham um passado, né, de acusações de ligação com a milícia, mas que parava nisso, né? A impressão que eu tenho é que, em relação ao Bolsonaro, a imensa maioria, né, dos generais que, no final das contas, o apoiaram, tem uma visão muito diferente dele, daquela que a oposição tem, né? A oposição ao governo Bolsonaro tem, né? Ou seja, é muito comum você escutar de generais frases como: o Bolsonaro é um idealista, ele fala essas bobagens, ele é meio pitoresco, mas ele não é um bandido, ele não é, uma pessoa envolvida com organizações criminosas, ou seja lá o que for. Isso é muito comum, você ouvir esse tipo de ideia, né, de que se trata de alguém que tem a sua, que talvez não gosta, que falam maluquices, né, que o problema dele seria mais de forma do que de conteúdo, né? Essa é uma visão muito difundida entre eles refutam, né? Eles refutam. E o que a cúpula das Forças Armadas, porque isso, de uma certa forma, mostra uma confiança inegável, né? A partir do momento em que você tem essa acusação, tem essa suspeita, e eles refutam, demonstram uma confiança, né? E como é que a cúpula reage, por exemplo, quando um general da ativa dá uma entrevista e diz: olha, aqui é muito simples, né? O presidente fala e a gente acata, né? Ele fala e a gente cala a boca, né? Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima, desenrolar. Um manda, o outro obedece. Exatamente. Como é que a cúpula vê isso? Olha, esse evento, particularmente, foi muito mal visto dentro do comando do Exército, não só do comando do Exército, mas das demais forças. Há uma ideia muito difundida entre os generais de que, naquele momento, né, o Eduardo Pazuello, que era o ministro da Saúde, deveria ter pedido demissão, né, e que, ao não fazê-lo, acabou comprometendo a imagem do Exército, até por ser, não só por ser um militar da ativa, mas por ser um general. No fundo é isso, por ser um general, né, e que isso acabou sendo péssimo, né, para aquilo que eles pensavam. É assim, esses militares, esses generais, Mourão, Santos Cruz, diversos outros que estiveram presentes na candidatura Bolsonaro, né, que estiveram com ele na construção do candidato Bolsonaro em 2018, tinha um pouco essa ideia, talvez, né, de que a cadeira fosse modificar um pouco o homem, né? De que, sentado na cadeira da presidência da República, ele então pudesse ser alguém um pouco diferente daquilo que era. Eles até contavam que, em algum momento, né, ele fosse ter reações mais intempestivas, né, porque conhecem um homem, conhecem há muito tempo, foram colegas de academia, né, de Agulhas Negras, sabem de que se trata, né, não foram pegos de surpresa. Se uma parte do eleitorado não conhecia direito Bolsonaro e talvez tenha votado em Bolsonaro, achando que esse era o homem para impedir que o PT voltasse ao poder, né, certamente isso não passou pela cabeça dos militares, porque a maior parte, pelo menos desses generais,
coronéis, conheceu o Bolsonaro, né? Conviveu com ele, tinham condições de perguntar, mas afinal de contas, quem ele é? Que apito ele toca? O que ele faz? Como que é o temperamento dele? Qual que é a formação dele? Etc. Muitos viram no Bolsonaro um instrumento, né? Porque, embora discordassem do jeito, da etiqueta, né, do desrespeito, vamos dizer assim, a falta de educação, muitas vezes, né, que o presidente demonstra, né, concordavam com muitos aspectos defendidos pelo presidente da República. Me chama muito a atenção o livro de memórias do general Vilas Boas, né, em que ele deixa claro isso, diversas passagens, né, que Bolsonaro era como se fosse um homem providencial, alguém queria tirar essa capa de esquerdismo, né, trazido pela Nova República para a vida política brasileira, né? Acho que, em boa medida, em larga medida, muitas vezes o afastamento que esses militares têm da vida civil, né, criou entre eles um ambiente mais propício, né, para que essas ideias, né, ideias que às vezes não têm lastro nos fatos, né, pudessem ser admitidas, né? Ideias sobre a Amazônia, sobre a atuação de organizações não governamentais da Amazônia, sobre vamos dizer assim, a falta de comprometimento de forças políticas com as quais eles não concordam com a democracia, o que não me parece ser fato. Né? Não me parece, por exemplo, que pessoas, por mais que você possa criticá-los por outras razões, tá? Mas em relação ao que a gente chamaria de democracia, é difícil acusar, por exemplo, uma pessoa como o Fernando Haddad e chamá-lo de fascista, como o general Ajax fez. Ele pode ter outros defeitos, pode não querer. O Fernando Haddad, por achar que ele era, como alguns chamam, era o poste do Lula, independentemente das críticas que se façam ao Fernando Haddad, mas fascista ele não era. Né? Isso realmente não dá. Né? Então, mas essas ideias, né, acabavam, de alguma forma, penetrando, né, nesse ambiente militar, onde acabou se fazendo uma coisa que me parece ser muito danosa, né? Porque Bolsonaro não é só uma pessoa mal educada, ele não é só uma pessoa pitoresca, né? Ele vem acompanhado de um séquito, né, de pessoas, né, que esposam uma ideologia extremista, né, e que eu acho que essa ideologia extremista não deve ter lugar, né, na República. Né? Ela é uma ideologia que não pensa no bem comum, né, que é o ideal de qualquer república. Né? Não pensa em produção de consenso, que é o ideal da democracia, né, que é um ideal democrático. A língua italiana tem um verbo interessante, que é o verbo sdoganare. Sdoganare em italiano significa passar pela alfândega, mas também, vamos dizer assim, na ciência política, significa legitimar, de alguma forma, ideias que até então eram tabu. Né? Ou ideias extremistas, né? Ou seja, seria como se você passasse pela alfândega da respeitabilidade política, o que não deve ser passado. Né? E acho que alguns generais acabaram, vou aportuguesar, esdoganando o Bolsonaro, ou seja, passando ele pela alfândega, de uma forma que pouco aconselhável. Talvez pensando que fosse possível controlar essa figura, né? E essa figura tem se mostrado, pelo menos durante esse tempo todo, pela sucessão de crises incontrolável. E deixa eu lhe fazer duas perguntas em uma. O que significa para nós, Brasil, uma polícia militar de Pernambuco
reprimir uma manifestação independentemente da ordem do governo do Estado, que é superior a ela. Ela, portanto, policial militar e o Exército e todas as Forças Armadas sempre dizem que cumprem a Constituição e que prestam respeito à hierarquia. Neste caso, a hierarquia lá em Pernambuco para a Polícia Militar era o governador, que não deu ordem nenhuma, muito pelo contrário, para aquele tipo de repressão a uma manifestação onde policiais militares cegaram 2 pessoas, né? Sendo que uma estava voltando do trabalho, não tinha nada a ver com a manifestação. E a minha segunda pergunta, para você já se preparar, temos inúmeros militares no governo, muitos, me parecem que mais de 6.000. Uma eventual derrota do Bolsonaro na próxima eleição, como é que isso se daria, esse desembarque desses 6.000, dessas Forças Armadas todas saindo do poder? Você vê com preocupação? Vou começar pelos policiais militares. Retomando um pouco o que você havia dito, Marcelo, de fato o Bolsonaro, durante toda a vida política dele, 28 anos como deputado, usou muito o discurso dos policiais militares, aquele discurso da lei e ordem, do bandido bom é bandido morto, etc., a defesa desses policiais, como uma forma de bandeira política e como uma forma de ter ali a sua clientela, né, para obter votos. Mas essa é uma forma de atuação que não só ele fez, vários outros deputados pelo Brasil afora também fizeram, deputados estaduais, deputados federais, assim por diante, né? Bolsonaro virou presidente da República e começa a fazer uma coisa que começa a incomodar, inclusive, lideranças de entidades de classe desses policiais militares, né, de associações de cabos de soldados, etc., Brasil afora, que é buscar ter passar por cima dessas entidades e ter um discurso direto, falar diretamente com esses policiais, né? É sabido, isso existe em pesquisas feitas recentemente, né, que existe uma grande penetração do bolsonarismo nesse público, né, principalmente entre os policiais de mais baixa patente, policiais militares de mais baixa patente, né. É muito provável, isso já aconteceu, pelo menos 15 ou 20 episódios de 2 anos para cá, de evidente ação partidária de policiais militares contra opositores do governo Bolsonaro. Vou só te dar um exemplo que, para mim, é um dos mais escandalosos, embora pareça banal, né? Mas é escandaloso pela simbologia. Bolsonaro veio no ano passado, em janeiro do ano passado, veio visitar a cidade de Santos. Um jovem estudante, né, contrário ao Bolsonaro, foi fazer um protesto solitário, aonde o Bolsonaro estaria, com um exemplar da Constituição na mão. Ele queria exibir o exemplar da Constituição, dizendo, como se dissesse para o presidente da República, cumpra a Constituição, né? Respeite a Constituição do país, aquela que você jurou respeitar, né, quando você tomou posse. Pois os policiais militares que estavam lá prenderam esse perigoso estudante que ameaçava Bolsonaro com uma Constituição e levaram ele para a delegacia. Então, quando exibir a Constituição para um presidente da República vira algo perigoso, você mostra um pouco o grau, né, de abuso, né, que o guarda da esquina bolsonarista pode chegar. E é o exemplo que aconteceu, que você lembrou bem, lá em Pernambuco. O governador Paulo Câmara, em nenhum momento, isso é muito claro, né, deu qualquer tipo de ordem para que aquela baderna, porque aquilo foi uma baderna feita por policiais, né? Ali, a desordem estava do lado da polícia. A ordem estava do outro lado, né? Quem era ordeiro naquele momento eram os manifestantes pacíficos. Isso fica muito claro até nas imagens, porque hoje há essa vantagem, né? O policial que muitas vezes diz, jogaram uma pedra em mim. Cadê? Você olha aquelas imagens, não tem pedra nenhuma. O que tem é um policial que sai fora da sua formação, desrespeita um procedimento operacional padrão da tropa de choque, ele sai fora da formação, vai em direção à vítima, faz mira com a sua arma, que
desrespeitando novamente o procedimento operacional, mira na cabeça da pessoa e atira, pouco se importando com o resultado daquele evento. Assume o risco de produzir e pouco se importa, né? Ou seja, vamos tipificar isso claramente, né? Dá muito claro aqui, não há culpa consciente, é dolo eventual mesmo, claríssimo, claríssimo. Né, do policial. Né? Ele pouco se importou em causar a lesão corporal gravíssima que ele causou, a cegueira, naquela pessoa que estava ali, simplesmente passando por ali, voltando do trabalho. Vou lhe dar um exemplo como isso, do que eu estou lhe dizendo. Aqui em São Paulo, no ano passado, quando começaram as primeiras manifestações contra Bolsonaro, feitas por torcidas organizadas, um policial militar foi flagrado em uma rede social postando uma foto dele, policial do choque, com seu cacetete, dizendo, e a mensagem que ele deixou na rede social era: hoje é dia de bater nesses comunistas, não sei o que lá, alguma coisa assim. Né? O sujeito que tem a coragem de fazer isso em uma rede social pública, né? Você imagina o que não faz ali num beco, né? Onde não existe tantos olhos assim para ver, para ler e para saber quais são as intenções dele. Esse policial foi afastado pelo comando, foi punido, etc., como deve ser. Né? O comando da Polícia Militar de São Paulo, evidentemente, ficou horrorizado com esse tipo de comportamento desse homem. Né? Mas você imagina no meio de uma tropa, né? 200 homens, um desse que resolve jogar uma bomba de gás no momento, de uma forma completamente despropositada, inicia uma confusão. E aí, para aquilo degringolar e ficar parecendo que na cabeça desse militar, né, muitas vezes está assim: vou lá bater nesses vermelhos, nesses comunistas, ou coisa assim que valha. E é até bom, né? Porque depois fica parecendo que eles foram vítimas, né? Que eles foram atacados. Está vendo como esses vermelhos são baderneiros, etc. Agressivos. Agressivos, tudo mais, né? Então, assim, é preciso muito cuidado. Os comandantes das polícias militares estaduais têm de gastar muita saliva nas pré-eleições que fazem com seus comandados, né, para que eles coloquem na cabeça desses policiais, mesmo daqueles que têm as suas paixões políticas, que é natural até que tenham, né? De que a partir do momento que eles vestem aquela farda que eles vestem, eles estão representando uma instituição que deve ser apartidária, isenta, né? E que deve ser neutra, deve agir com neutralidade dentro da vida política do país. Né? Muito bom. É fundamental. Boa colocação. E a minha segunda pergunta... desculpe. Não, imagina. Sim, os policiais... Qual é o seu sentimento com uma Olha, eventual... em relação à derrota de Bolsonaro. Olha, voltando ao começo da sua pergunta, que são sobre a forte presença de militares dentro do governo Bolsonaro. São mais 6 mil militares, isso da ativa, né? Fora os da reserva, que também ganharam cargos, né? Centenas, milhares de cargos. Né? Acho que em boa parte, a gente fica aqui perguntando o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que nasceu primeiro, o apoio ou os cargos, né? Ou os cargos vêm do apoio, o apoio vem dos cargos e por aí vai. Acho que boa parte da consolidação desse apoio a Bolsonaro, depois de 2 anos de desgaste de governo, né? Também se dá pelo fato de haver um aparelhamento, né, de largos setores da gestão pública, de cargos civis, né, por militares, o que é, na minha opinião, completamente indesejável, né, para dizer o mínimo, para a democracia. Né? Pode-se até alegar que Bolsonaro nunca foi um homem de partido, portanto, nunca teve quadros, e teria ido buscar nas Forças Armadas os quadros necessários para poder fazer o seu governo. Alguns acham até isso natural. Ora, o Lula encheu o governo de sindicalistas, de fato. Né? Em alguma medida, era natural que isso acontecesse, mas não nessa medida, não nesse tamanho, e nem em militares, porque há uma diferença entre sindicalistas e militares. Sindicalistas não participam do aparelho estatal, não têm armas.
né? Militares participam, fazem parte da burocracia estatal e usam armas. Então, é evidente que certas coisas que são permitidas a civis, as democracias não permitem aos militares. E aí cria-se esse problema que a gente viu recentemente, essa crise toda envolvendo o general Pazuello, que é um cara da ativa, um general da ativa, que de repente resolve subir num palanque político, né, do presidente da República, né, levado, inclusive, de forma irresponsável pelo próprio presidente da República, né, a fazer esse tipo, a desempenhar esse tipo de papel, né? Evidentemente que essas pessoas, quando elas se transformam, elas vão sendo, como que eu posso dizer, conquistadas e cooptadas, né, pelo governo, e aí elas têm cargos, não só para elas, mas também para os seus mulheres, filhos. Olha como a coisa vai crescendo, né? Generais que têm a sua almirante com mulher trabalhando no Palácio do Planalto, general que tem filho empregado em empresa estatal e por aí vai, né? Filho de um, filho do outro, vai se criando toda uma série de entrelaçamentos, né, familiares dentro do governo, confundindo um pouco o que é uma burocracia estatal que deveria também ter essa noção de serviço público, né, não partidário, né, e que acaba sendo invadido dessa forma, né, pela sua clientela, né, só que é uma clientela que anda armada. E o desembarque? Pois é, o desembarque dessas pessoas, até em função disso, você pensa que os militares tiveram um aumento de 41% nos seus salários, nos seus vencimentos, os generais, né, dado pelo Bolsonaro no momento em que todo o funcionalismo público está com seus salários congelados, né? Você pensa na ampliação, né, dos cargos de natureza militar que o Bolsonaro fez recentemente, favorecendo também os militares, a presença deles em cargos que antes eram civis, né? Você pensa em todas essas questões que foram feitas, a manutenção da integralidade e da paridade das aposentadorias, né, dos militares, coisa que não acontece mais com os funcionários públicos em geral, né? E tantas outras vantagens que foram concedidas pelo governo. Como é que esse pessoal vai deixar esse governo que chama de seu, né? Porque não é só o Bolsonaro que chama o exército de seu, essas pessoas também chamam esse governo de seu, né? Como é que isso, em uma democracia, né, diante de uma alternância de poder, essas pessoas que têm seus amigos dentro das instituições armadas vão permitir isso? Eu acho o seguinte, das conversas que eu mantenho, a imensa maioria dos militares da ativa, né, reafirma constantemente que uma coisa são essas pessoas que foram no seu próprio CPF, né, participar do governo, né, que eles, militares, né, mantêm a sua posição profissional dentro dos quartéis, levando a sua vida, independentemente de Bolsonaro, etc. Mas quer dizer que não torçam, inclusive, pela permanência de Bolsonaro, ou até mesmo de uma terceira via, né? Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar algum militar que torça pela volta do Lula, né? Mas você já vai encontrar um número razoável de militares pensando em uma terceira via depois de todos os desgastes causados por Bolsonaro, né? Muitos generais, inclusive muitos que estiveram com ele em 2018 e no começo do governo. Não é só o general Santos Cruz, né? Vários outros. Né? Eu diria que hoje até o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já se coloca como um articulador, um possível articulador dessa terceira via, de uma alternativa a Bolsonaro e Lula, né, em 2022. Né? Então, o que se vive hoje era uma coisa que já se esperava. Primeiro, aquele discurso de que as Forças Armadas ficariam distantes do governo, né, e conservariam a sua imagem, não importando que se o governo desse certo ou desse errado, isso foi um fracasso. Né? A imagem das Forças Armadas como instituições foi contaminada pelo governo Bolsonaro, existem pesquisas que mostram isso, né, onde a aprovação das Forças Armadas caiu de 72%, 74% para 58%, 55%, ainda é alta, mas há uma queda, então há um impacto, né, na imagem das Forças Armadas. Né? Há também um impacto interno e dentro do corpo, ou seja, há o surgimento de clivagens, de divisões. Por mais que os militares digam, não, nós somos unidos, todos em torno do ministro da Defesa, todos em torno... essa não é a realidade. Né?
há muita contrariedade em função de atitudes tomadas por Bolsonaro, embora também exista muito apoio em relação de todas aquelas coisas que eu disse aqui, aumento do salário, verbas, etc. E existe, sim, começa a haver divisões, né, a surgir divisões, né? E te Então, preocupa por isso, o desembarque? por isso eu acho que, em função dessas divisões, eu acho que isso também diminui a margem de manobra de Bolsonaro e dos militares bolsonaristas para qualquer aventura em 2022, em caso de derrota de Bolsonaro na eleição. Tá? Um exército coeso e um governo, vamos dizer assim, não tão não tão desgastado, né, e impopular como o governo Bolsonaro vem cada vez mais se tornando, né? O que é um governo impopular? É um governo que é rejeitado, vou aqui dar de barato, tá? Por no mínimo 50% das pessoas, Bolsonaro é rejeitado por no mínimo 50% das pessoas, mostram as pesquisas, todas as pesquisas feitas ultimamente. Então, podemos chamar Bolsonaro de um governo impopular. Os militares jamais vão dar, ou vão conseguir dar um golpe, primeiro, ou apoiar qualquer tipo de aventura, qualquer tipo de ruptura em um governo, para defender um governo impopular, um governo em torno do qual não exista unidade entre os militares, nem mesmo entre os militares, um governo acossado por denúncias de corrupção, como, por exemplo, aquelas que surgem em torno dos negócios do filho rico do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, né? Ou que surgem agora em relação aos contratos do Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia, né? Os militares não vão certamente querer se associar a uma aventura de extremistas, de terraplanistas, né? De pessoas que acham que a Covid-19 se trata com vinagre, limão e chá. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que você vê o filme Tropa de Elite? É comum encontrar um Capitão Nascimento, um Coronel Nascimento no segundo, dentro da força policial? Boa pergunta, viu? Você sabe que eu me lembro quando saiu o filme, eu ligo para um major da Polícia Militar, que era da inteligência da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu fui perguntar para ele, o senhor assistiu o filme? As pessoas estão achando que ele estava horrorizado. Horrorizado. Mas você sabe o que deixava ele horrorizado? É que tem coisas que só um militar se horroriza, né? Tinha uma cena, a cena que ele me conta é até uma cena menor. Veja só, o policial andando no pátio do quartel, consertando as viaturas, é um dos personagens, um dos tenentes que vão trabalhar com o Capitão Nascimento depois, né? O Neto, se não me engano, né? O personagem Neto. E ele querendo peças para a viatura dele, o major vira e fala assim, fala com fulana, não sei o que lá, e eles vão passando assim, e tem um sargento que está com uma Kombi aberta, com várias bugigangas vendendo dentro do quartel, como se fosse um camelô vendendo coisa dentro do quartel. Esse major vira para mim e fala assim, você viu aquilo? Aquilo é um absurdo. Você viu o negócio daquilo? Ou seja, o que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte, o filme desperta esses sentimentos contrários, né? Da mesma forma que ele trabalha com aquela ideia do bandido bom, bandido morto, que você tem que fazer justiça a qualquer preço, de qualquer maneira e a qualquer hora, né? Como alguém que trabalha nas forças especiais pensa, né, que deve ser a função dele, ou seja, não importa o horário, não importa o lugar, não importa a maneira, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que cumprir a minha missão, né? O filme também retrata esse esgarçamento, vamos dizer assim, né? Da disciplina, a corrupção, né? E eu acho que tudo isso machuca também, vamos dizer assim, esse público militar, vamos dizer assim, aquele público mais, como que eu posso dizer, mais Caxias, que a gente poderia dizer,
Tá? Então, ele desperta sentimentos contraditórios. Tá? Você tem o tal do Capitão Nascimento, o cara que acha que pode ser um vingador, que tem, vamos dizer, ali, tá, vai resolver do jeito dele as mazelas sociais, etc., dentro da polícia. Você encontra gente assim, né? Mas você encontra também muita gente que acha que aquilo não leva a nada, aquilo só leva a baderna, a indisciplina, etc. Mas a gente chega ao final e eu não posso deixar de te fazer a pergunta que traz uma curiosidade muito grande. Qual é a tua revelação? O que é que você nunca contou publicamente e vai contar para nós? Ainda não contei publicamente, mas uma hora meu plano era contar. O dia Chegou que eu fui... porque isso não virou reportagem, mas vai virar um livro. Opa! O dia que eu fui no enterro de um agente secreto. O que é um enterro de um agente secreto? Tem coisas muito curiosas, né? Esse militar era um militar da aeronáutica, havia trabalhado de 67, 68 na área de informações da aeronáutica até 1995. Depois ele ainda trabalhou mais alguns anos na ABIN, né? E daí se aposentou. Veterano do regime militar, né? E um cara muito conhecido, né? Assinava artigos depois que tinha se aposentado na internet, participava de fóruns, de debates, etc., com um nome fantasia que ele usava, que era Carlos Azambuja, né? Era conhecido pelos amigos como Azamba, né? E esse sujeito era dono de uma memória incrível e de um grande acervo de documentos secretos, né? E quando ele morreu, eu fui até o Rio de Janeiro, ele morava no Rio, né? E fui ao velório dele. Cheguei lá, eu estava aguardando um coronel, colega dele, né? Que também ia ao velório. Enquanto esse coronel não aparecia, eu fiquei só observando, né, as pessoas, né? Não tinha, primeiro, embora fosse um cara com todas as condecorações imagináveis, né, que um militar da aeronáutica pode ganhar, não havia ninguém fardado no enterro. Era um agente secreto, evidentemente. Algumas pessoas que chegavam tinham aquele corte característico de cabelo, corte militar, e eu pude observar alguns sapatos muito bem engraxados, né? Era talvez a única coisa que denunciasse ali o público que estava comparecendo àquele velório, né? O velório durou mais ou menos umas 3 horas, 3, 4 horas. Esse coronel chega quase no final, começa a conversar com ele, daí o féretro sai. Eu imediatamente pensei assim, bom, eu vou até ali a lista de presença, sabe aquela lista de presença no velório que as pessoas assinam, etc., para ver quem é que apareceu aqui, né? Cheguei lá na lista de presença, bom, enterro de agente secreto. Ninguém tinha assinado a lista de presença. Ninguém. Mais de 60 pessoas ali e não tinha uma única assinatura na lista de presença do velório do agente secreto. Eu quase pensei assim, bom, se eu não estivesse aqui, eu ia dizer, não aconteceu nenhum velório, ninguém morreu, a pessoa foi enterrada no mais absoluto sigilo. É assim que é um enterro de um agente secreto. É super secreto. Exatamente. Que incrível essa Tirei história. Tirei algumas fotos porque pensei assim, vão achar que eu sou um grande cascateiro, né? Que eu sou um grande contador de histórias, então eu preciso provar isso daqui para que na posteridade as pessoas vejam, não, realmente, é verdade, é verdade. E você mencionou, quando ia contar, que você colocará num livro. Você está escrevendo um livro?
O próximo livro que eu estou escrevendo conte para nós. É justamente sobre a atuação dos órgãos de informação. Aí, os destacamentos de operações de informação, o DOI, era uma questão territorial, né? Então, tinha o DOI de São Paulo, o DOI do Rio, o DOI do Rio Grande do Sul, mas existiam órgãos de atuação nacional, que eram os centros de informação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E o livro é sobre como esses 3 centros atuaram para neutralizar o Partido Comunista Brasileiro durante todo o regime militar. E aí vem a história desse oficial da Aeronáutica, especificamente o Azambuja, que ele teve uma participação muito forte, porque o maior traidor da história do Partido Comunista Brasileiro era informante deste militar da Aeronáutica. Era ele que controlava esse informante, que foi secretário de Luiz Carlos Prestes, pertenceu à executiva do partido, chegou a compor o secretariado também durante um período, e que provavelmente o Partido Comunista Brasileiro só não foi completamente destroçado, porque quando essa traição se consolidou, né, o país já estava entrando no período da abertura. E então o desastre só não foi maior em função disso. Senão não teria sobrado pedra sobre pedra. Que incrível! Fiquei curiosíssimo para ler seu livro. Quando que você conclui e lança? Quando? Olha, eu estou com metade dele escrito. Como eu disse, o jornalismo, infelizmente, não me dá o tempo disponível, e nem o presidente da República, né, para poder ter sossego, né, e poder escrever, concluir o mais rápido possível. Meu plano é de pelo menos mais 1 ano para terminar de escrever, e aí eu imagino que mais uns 6 meses para o lançamento, para eu entregar para a editora, vamos dizer assim. Então, mas eu estou já com todo o arquivo já feito, toda a leitura, toda a bibliografia já lida, as entrevistas feitas, e quase metade dele já escrito. Por favor, se você puder, Marcelo, peça para o presidente Bolsonaro deixar o país um pouco em paz, né, um pouco calmo, por algum tempo. Eu não peço muito, não. Tá bom, 3 meses. Tá bom, para que eu possa ter sossego e terminar. Eu vou pedir isso a ele, porque eu estou muito curioso, quero ler seu livro, então eu acho que comporta pedir para o presidente da República se comportar. Tá bom, ok. Tá bom. Godoy, muitíssimo obrigado pela entrevista, muitíssimo obrigado por você ter contado coisas espetaculares que você contou, e agora o nosso programa está registrado para a posteridade, e nós vamos voltar a falar quando você publicar esse novo livro extraordinário. A gente tem que falar sobre isso. Tá bom, vamos sim. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço. Outro para você e para todo mundo. Um grande abraço, Marcelo. E eu que agradeço demais essa oportunidade de estar aqui contigo. Godoy, foi incrível. Foi muito bom. Foi muito bom.